E nesta mesma perspectiva, que convida a falar aos presentes sobre a industrialização do estado do Ceará e seus impactos para as empresas de Caucaia e região, o professor, advogado, ex-governador, ex-ministro da Integração Nacional e da Fazenda, Ciro Ferreira Gomes. Bom dia a todas e a todos. Fui ajudar o Neymar, acabei torcendo o tornozelo aqui. Minha preocupação é o jogo, não, estou bem. Minha preocupação é o jogo com a Sérvia amanhã, mas eu acho que até amanhã já estou recuperado. Meu caro prefeito Naomi Amorim, cujo nome cumprimento a todas as autoridades de Caucaia aqui presentes, meu caro Tiago Fenelon, presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Caucaia, a quem quero agradecer o privilégio, desse convite para estar aqui no meu estado, conversando sobre essas questões complexas do Brasil, mas com foco muito carinhoso aqui no nosso Ceará, especialmente em Caucaia. Meu caro amigo, extraordinário prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, seu vice-prefeito Moroni Bing Torgan, meu caro secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, César Ribeiro, meu caro ex-prefeito, amigo Washington Góes, meu caro amigo Danilo Serpa, dirigente aqui do Porto, que houve uma fusão, incorporação, uma coisa toda aí. E eu quero saudar a todas as empresárias e empresários aqui presentes, na pessoa de um queridíssimo amigo, um irmão que a vida me deu, meu caro Vilmar Ferreira, nosso amigo Vilmar da Aço Cearense. Quero também cumprimentar o Joseni Moreira, que é presidente da FESEMP, e, como a gente dizia antigamente, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Para a gente explicar, para a gente conversar sobre as potencialidades industriais, a gente precisa entender um pouco alguns conceitos e tentar compreender o ecossistema aonde esse extraordinário arranjo produtivo que o Porto do Pecém, seu retroporto e as vocações da região metropolitana de Fortaleza, especialmente de Caucaia, tem. E aí a gente, talvez seja muito interessante começar lembrando que os chineses, eles não se expressam por letra e beabá como nós, B com A, Bá, C com E, C e tal. Eles se expressam por ideogramas, ou seja, são desenhos que já comunicam a própria ideia. A gente ouve o beabá e depois transforma no ideia. Então são dois passos mentais. No mandarim, na linguagem do chinês, eles, ao olharem o que seria para nós a letra, eles já veem o desenho, já vem a ideia diretamente. E o ideograma para a palavra crise na China é praticamente o mesmo ideograma para a palavra oportunidade. Ou seja, o desenho da palavra crise é o mesmo desenho para a palavra oportunidade, só com um rabinho muito pequeno do lado. Porque no imaginário chinês, que tem mais de 5.000 anos, toda crise é uma oportunidade. E essa talvez seja a primeira lição para nós entendermos como, evoluirmos a partir das potencialidades que temos, mas das ameaças e interdições graves que temos também na nossa região e no nosso estado e no nosso país. Repare bem, nos últimos 12 meses, o Brasil fechou 2.000 indústrias. Nos últimos 12 meses, meu presidente, o nosso país, graças a uma política econômica ruinosa, fechou 2.000 indústrias e desempregou 480.000 pessoas do trabalho industrial, que é o trabalho mais economicamente relevante, porque é quem paga os melhores salários, agrega valor, soma tributos mais relevantes, enfim. Isso se explica por um conjunto de variáveis, mas o mais importante não é fazer história aqui, nem diagnóstico, é tentar sair da palavra crise para a ideia de oportunidade. Mas veja bem, hoje o Brasil está proibido de crescer por 3 conjuntos de fatores que deveriam ser a base do grande debate que a democracia nos permite fazer agora para as eleições de 2018, quando a população terá uma oportunidade de refletir sobre os nossos problemas e de escolher novos caminhos ou velhos caminhos, ou de persistir nos caminhos que estamos aí. Se depender de mim,
nós vamos escolher caminhos muito diferentes daqueles que estão aí. Mas vejam por que o Brasil está proibido de crescer, para a gente entender quais são as tarefas para a gente corrigir de maneira a virar esse jogo. Primeiro, o Brasil nesse momento está proibido de crescer porque nós temos um mais grave processo de endividamento familiar e endividamento empresarial da história do capitalismo brasileiro. Não são números pequenos. Mais de 60 milhões de brasileiros estão hoje com o nome no SPC ou no Serasa. Cada qual se sentindo o pior dos homens, cada qual se sentindo a pior das mulheres, como se tivesse dado um passo errado de calcular mal a condição do crédito de um povo que é muito sério e que tem muito pudor. Se fosse 2 milhões, tudo bem, mas é preciso que a gente tenha clareza que quando nós chegamos a 60 milhões de pessoas negativadas, o que está errado não são os 60 milhões, é o grande sistema, não é? Especialmente a taxa de juros absolutamente impagável por qualquer tipo de atividade econômica regular. O juro na ponta hoje no Brasil, na ponta real da economia, é mais de 52%. E não existe nenhuma atividade econômica que remunere 52%. Portanto, quem está inadimplente está por uma condição extra-individual, uma externalidade, dizem os economistas. E em qualquer circunstância, vamos começar a entender na prática o nosso por-fazer. Não é razoável imaginar que individualmente nós vamos sair dessa, sem uma ajuda estratégica, sem uma mudança institucional. Por quê? Porque o Brasil cometeu ao longo dos últimos 15 anos a imprudência, não repetida em nenhum lugar do mundo, de concentrar 85% das suas atividades, das suas trocas financeiras, em apenas 5 bancos. Então não há precedente no mundo de um país com as características complexas do Brasil que permite que 5 bancos concentrem 85% de todas as transações financeiras. Então, a primeira grande providência é tirar os 2 bancos públicos, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, desse cartel que só no ano passado ganhou 36 bilhões de reais de tarifa, tendo tido lucros reais acima da inflação de 14% sobre o patrimônio líquido, quando no mundo um banco de primeira linha tem 3% de lucro. Isto aqui é um por-fazer grave. Mas eu lhes falei também do explosivo endividamento das empresas. Hoje, os tratados especializados afirmam que a empresa brasileira está em débito com esse sistema financeiro oligopolizado na ordem de 2 trilhões de reais. Ou seja, a soma dos débitos das empresas com o sistema financeiro chega a 2 trilhões de reais. E pela mesma razão de um juro impagável, 600 bilhões de reais desses 2 trilhões estão caminhando a passos muito acelerados para crédito de recuperação duvidosa, ou seja, caminhando para a inadimplência, para o registro na contabilidade dos bancos como crédito micado. Ora, qual é a reação dos bancos diante de um número dessa natureza? É se retrair, é agravar ainda mais dramaticamente a oferta de crédito, e é o que está acontecendo no Brasil. Os bancos só operam a juros exorbitantes e a prazos cada vez mais curtos e exíguos, com garantias cada vez mais complexas e exigências cada vez mais incapazes da nossa iniciativa privada honrar. De novo, espontaneamente, sem um apoio de uma inovação institucional, sem um Banco Central que cumpra a sua tarefa de descartelização, sem um CAD, talvez, que entre na ideia de desconcentração do sistema financeiro, não haverá solução para isso. A segunda grande questão, eu passo só telegraficamente para a gente descer aqui para o que interessa, é o colapso fiscal do país. Então, o Brasil, nesse momento, também está proibido de crescer, porque nós estamos vivendo o momento mais ruinoso, mais falimentar das contas públicas do país, desde que eu me entendo por gente. Eu estou na luta política há 38 anos. Nunca vi uma situação tão generalizadamente falimentar do setor público quanto estou vendo hoje. Os municípios, eu estava brincando com o Naomi, brincando com ele assim, dinheiro muito, problema pouco e tal. Por quê? Porque os municípios brasileiros estão passando hoje com a receita equivalente ao que recebiam em termos reais em 2012. Ou seja, os municípios estão recebendo hoje o que recebiam em 2012. E só para entender, de lá para cá, Brasília mandou um piso nacional de salário dos seus assessores,
mandou um piso nacional de salário para os agentes comunitários de saúde, impôs acessos a remédio, a atenção básica de saúde, a uma série de questões, impôs questões cada vez mais complexas de estresse do setor social, porque temos 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas e mais de 32 milhões e 200 mil pessoas empurradas para a informalidade. Portanto, é generalizado o estágio de depauperação da base dos serviços públicos. Nos estados, 17 dos 27 estados nacionais brasileiros estão quebrados. Veja bem, 17 dos 27 estados brasileiros estão quebrados. Rio de Janeiro, trincado, sem a ajuda da União, não sai dessa. Rio Grande do Sul, quebrado, sem a ajuda da União, não sai dessa. Minas Gerais, quebrado, olha quem eu estou falando, 3 dos 4 mais industrializados estados brasileiros. E São Paulo não está quebrado, porque faz 4 anos não reajusta os funcionários públicos e passou agora, recentemente, 8 meses sem pagar a dívida, por conta de uma liminar judicial dessas aberrantes que o judiciário brasileiro de vez em quando dá para susto da plateia. Então o judiciário brasileiro deu uma liminar ao Estado de São Paulo e São Paulo passou 8 meses sem pagar as prestações da dívida. Quando a liminar caiu, pegaram a montanha de bilhão de reais que São Paulo devia ter pago e capitalizaram, Roberto, por fim do prazo da dívida. Aí é moleza. Mas veja bem, o Rio Grande do Norte, aqui vizinho, está em situação de absoluta falência, com salário atrasado dos funcionários, etc, etc. E a União Federal, reparem bem, só para a gente sustentar o desafio, primeiro, de quem quiser compreender o ecossistema, onde nós vamos ferir o nosso tema de hoje, que é desenvolvimento industrial, né, do Ceará e da Caucaia, do entorno do complexo industrial e portuário do PECEM. Lembrando sempre que, como ensinam os chineses, crise é oportunidade. E é com essa visão otimista que eu desenho esse quadro todo, mas a gente precisa entender o quadro para saber por onde nós vamos saltar de banda, né, e consertar nossas potencialidades extraordinárias nesse ambiente de crise. Pois bem, na União Federal, nós estamos com a seguinte situação: o pior investimento desde 1947, que é o ano na Segunda Guerra Mundial para cá, que a gente começa a medir. Então o Brasil, por exemplo, com o Lula, andou investindo 2,75% do PIB. Hoje, nós estamos investindo 1,1% do PIB. Portanto, é o menor investimento da história do Brasil. E ainda assim, terminamos o ano passado com 130 bilhões de reais de déficit primário, ou seja, o déficit entre o que o governo arrecada e o que o governo pagou em bases correntes. Isso sem lembrar que 682 bilhões de reais de dívida venceram no ano passado. E mais algo ao redor de 340 bilhões de reais de juro venceram o ano passado. E nós não pagamos um centavo, nem de principal, nem de juro, e botamos tudo por dentro da dívida. A propósito, a dívida pública brasileira se aproxima de 5 trilhões, com T de tapioca, 5 trilhões de reais, e o problema já não é o tamanho dela, que já deveria nos preocupar muito. O problema aqui é o perfil. Todo mundo, ninguém precisa ser economista para entender. Quando você começa a dever demais, o credor começa a desconfiar que você não vai dar conta de pagar. E aí ele começa a lhe cobrar juro mais caro e a diminuir o prazo. Portanto, hoje, o que está acontecendo com o Brasil é que desses quase 5 trilhões de reais de dívida bruta, o Brasil vê vencer em 4 dias 1 trilhão 184 bilhões de reais. O que, evidentemente, não tem fluxo que conserte. Portanto, turma, eis o cenário brasileiro que esta brincadeira, não é, do golpe de Estado, sem negar que também a Dilma já tinha dado uma contribuição importante nesse desmantelo, não é, que é o cenário do país. Portanto, o Brasil está proibido de crescer nesse momento por dívida das famílias, porque não será o consumo das famílias que vai puxar, por endividamento empresarial, não será o investimento empresarial que vai puxar o crescimento, e porque o setor público colapsado também não vai investir suficiente para que o país diga de onde vê o dinheiro para crescer. E por fim, nós estamos, de novo para desenhar oportunidade, né, nesta crise tremenda. Uma terceira razão há que proíbe o Brasil de crescer. É que nós, de uns 20 anos para cá, abrimos mão de ter um projeto nacional de desenvolvimento.
Na prática, nós abrimos mão de ter uma política industrial e de comércio exterior. Na prática, nós abrimos mão de ter uma política nacional de ciência e tecnologia. Na prática, nós abrimos mão, enfim, de uma concepção estratégica que equilibra as nossas contas. E no prático, ninguém precisa ser economista para entender, o modo de vida brasileiro moderno se refere a um padrão de consumo absolutamente globalizado, que nós crescentemente perdemos a condição de produzir. Por exemplo, nesse auditório aqui, quem não tem um celular? Arriba o braço. De vez em quando eu apareço eu peço autógrafo. Nesse não teve. Então todo mundo aqui tem celular. Essa câmera é importada, esse microfone é importado, o computador do cidadão é importado, o projetor que está fazendo esse negócio é importado, 80% da química fina dos remédios que nós tomamos, importado. 80% do valor de um carro produzido no ABC Paulista, importado. Toda a informática, toda a telecomunicação, toda a química fina, todos os novos materiais, todos os guindastes do Porto do Pecém, tudo importado. E nós, crescentemente, estamos empurrando a estrutura produtiva brasileira por essa destruição genocida de indústrias para aquilo que os economistas chamam de produção de commodities, que basicamente são produtos da natureza sem nenhum valor agregado. Então o Brasil é o maior exportador mundial de soja, o Brasil é o maior exportador mundial de carnes, o Brasil é o maior exportador mundial de minério de ferro, in natura, o Brasil está virando um dos grandes exportadores mundiais de petróleo bruto, e aí quando esses preços lá fora melhoram, a gente meio que mascara nossas contas. Quando esses preços lá fora caem, como aconteceu com a Dilma, nós despencamos, e a consequência disso é a desvalorização da nossa moeda, que vai para a inflação, que vai para juro alto, que vai para essa tragédia de desindustrialização, de destruição de empresas e, portanto, de desemprego de massa. Ora, vamos raciocinar juntos. Haverá sustentabilidade num modelo que quer pagar eletroeletrônica, informática, novos materiais, química fina, supercondutores, com minério de ferro, milho, soja e petróleo bruto? Essa conta não fecha. Pode ter uma ilusão um dia, 2, 3 dias, mas essa conta não vai fechar jamais, porque essas outras coisas são consistentemente, historicamente, muito mais caras do que essas aqui. Portanto, qualquer crescimento que o Brasil experimenta, imediatamente explode as importações, e ao explodir as importações, o Brasil tem uma pressão na taxa de câmbio. E aí ninguém precisa ser economista também para entender. A gente não trabalha com dólar, mas a gente come pão. Se calhar domingo a gente come uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Resultado prático, teve que comprar trigo fora e pagar com dólar. Se eu precisava de R$1 para pagar $1 de trigo, a pizza tem um preço, o pão tem um preço. Se de repente eu preciso de $2 para pagar, de R$2 para pagar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão vai dobrar, o preço da pizza vai dobrar. Então eu não compro dólar, mas eu tomo remédio. Como eu disse, o remédio 80% vem de fora. Eu precisava de R$1,75 quando a Dilma tomou posse, R$1,75 para comprar $1 de Tilenol. Quando a Dilma foi derrubada, eu estava precisando de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Resultado, o preço do Tilenol dobra. E os preços dos remédios tudo dobram. E assim sucessivamente. Portanto, a taxa de câmbio acaba, quando se desvaloriza a moeda, acaba passando para os preços. Isso gera uma miragem de inflação. E o governo atira nessa miragem de inflação com taxa de juros. E a taxa de juros explode a dívida, que explode o fluxo fiscal, que não tem reforma que conserte. Eis aqui o cenário onde nós vamos tratar, então, dos nossos potenciais. Acabou a crise, vamos agora entender oportunidades. Nesse mesmo período que o Brasil está se desindustrializando, destruindo indústrias, o Ceará aumentou quase 1,5 vezes a sua produção industrial. Por que o Ceará, na contramão do Brasil, aumentou quase 1,5 vezes a sua produção industrial? Porque o Estado cearense, e aqui as ideologias elas servem para orientar nossa inteligência. A gente não pode subordinar a inteligência da gente, a observação real do fato, por mistificação ideológica. Então, por que o Ceará, na contramão do que está destruindo a indústria no Brasil, o Ceará inverteu? Porque o Estado do Ceará, focado nessas grandes questões estratégicas do Brasil,
está procurando criar um microsistema, um microecossistema, uma espécie de bolha, não é? Na contramão da grande estratégia nacional ruinosa. Então repare bem, quem construiu o porto do Pecém? Não foi a iniciativa privada, embora para nós a iniciativa privada tem um papel essencial. A iniciativa privada é indispensável para o progresso humano. Mas a iniciativa privada, ela não tem estrutura de capital, muito menos num país de juro alto como esse, para fazer investimentos de longo prazo, cuja taxa interna de retorno demora 40, 50 anos. Para resolver isto, o Estado então constrói um porto, num lugar que era simplesmente um vazio econômico, no máximo, não é, por agricultura de mandioca e caju, e na ponta pela valentia do nosso jangadeiro, do nosso pescador artesanal. Pois bem, ali o Estado veio e lança a infraestrutura, que é o porto. Ao lançar uma condição de competitividade mais agressivamente, eu vou repetir aqui, mais agressivamente competitiva do que qualquer porto brasileiro, todos os setores exportadores do Brasil começaram a botar nos seus cálculos um ganho de eficiência. Se eu pago para processar um contêiner em Paranaguá X, e num lugar lá chamado PC eu pago X sobre 3, ou X sobre 2, ou X sobre 4, eu começo a fazer conta. Ainda não dá de Paranaguá, então vem mais para perto, Santos. Quando eu processo em Santos, eu passo 4 dias parado na entrada de acesso do Porto de Santos, que está um gargalo, com problema sério de desapropriação, e eu passo meia hora entrando no Porto do Pecém, eu faço um cálculo de capital de giro, quanto é que custa 4 dias parado com o meu capital de giro, vou fazendo conta e vou botando o Pecém numa alternativa. Resultado, nós começamos a processar produção de outros. Mas a ideia aqui não era processar pela mera eficiência do nosso porto. A ideia aqui, já antecipadamente planejada, de novo, planejamento estratégico do Estado, era produzir um retroporto para fazer algumas coisas que são maternidade de outras coisas, para gerar o que na economia se chama indústria de base. Por que a indústria de base é interessante? Porque nem é mais tão moderno, mas por regra, onde se lança a indústria de base, se lança uma maternidade de outras empresas. E aí a lógica está imaginada desde o Virgílio Távora, passando por Tasso Gereissati, e quem vem conseguir fazer é o ex-governador Cid Gomes. Graças a um conjunto de estrelas que se organizaram, o prestígio que nós conseguimos lá fora, eu virei ministro, etc, etc. Então, deu-se a condição da gente, por exemplo, chamar Vale do Rio Doce, numa hora em que a China está esmagando a competição de aço e já domina 20% do mercado de aços planos do mercado interno brasileiro, e, portanto, ninguém no Brasil está mais estimulado a fazer siderurgia, nós conseguimos, né, criar debaixo dessa redoma um conjunto de ferramentas, de crédito, de vantagem alocacional, de vantagens tributárias, de uma série de questões de visto, de permanência, há uma série de interlocuções do Estado, em parceria com a iniciativa privada. Então conseguimos que Vale do Rio Doce, mais 2 megacorporações coreanas, Deus sabe quanto nós sofremos, passamos 20 anos trabalhando esse projeto na prática. Quando estava prontinho, a Petrobras deu uma rasteira na gente, e o pau cantou, e não sei o que e tal. Trocamos o projeto que era de infusão a gás, como é que chama? O calor dela era gás, e nós trocamos para carvão, refizemos todo o projeto. A peste está rodando aí, e entrou para rodar numa hora que o Brasil está na pior depressão econômica da sua história. Apareceu em Brasília, nos números do IBGE, uma luzinha lá, dizendo: opa, aconteceu uma coisa estranha aqui, para o bem, né? Lá naquele pedaço de chão seco, daquela gente chata que vive aqui dentro, enchendo o saco pelas coisas aqui, e simplesmente só ela aumentou em 45% a produção industrial brasileira. Tomamos um cheixo, levamos um cheixo na refinaria. Estava dizendo para o Naomi, nós levamos um cheixo porque a Petrobras retirou a refinaria, depois de todos os acertos, o terreno separado, tudo arrumado, tudo pronto, lançado em Nova York, que é onde se lança o que eles chamam de IPO, que é um negócio da capitalização. Tudo certo, deram um cheixo na gente, tiraram do plano de negócio da Petrobras, para adotar a seguinte genial política. O Brasil, que tem sobra grande e crescente de petróleo, resolveu adotar a genial política de exportar petróleo bruto barato
e importar crescentes volumes de gasolina e óleo diesel em dólar do estrangeiro. Isso é o gênio do seu Michel Temer e sua banda, não é? E hoje nós estamos com 35% de capacidade de refino ociosos no Brasil, fábrica parada, e estamos importando óleo diesel e gasolina. 60% do óleo diesel dos ônibus rolantes em Fortaleza estão vindo dos Estados Unidos, manca, em dólar. Aí você explica por que o preço do dólar, o preço do diesel estourou, que é basicamente deu-se na greve, porque a economia parada, o cidadão não consegue passar o custo do gás, do óleo para frente, e explica a tragédia das donas de casa. 1.400.000 famílias brasileiras foram empurradas, né, do fogão a gás para a lenha e o álcool, repercutindo no IJF queimadura, e a lenha, 1.400.000 famílias empurradas para esse tipo medieval de cozinhar na cidade e atrás de lenha, porque o gás ficou inalcançável por essa política estúpida. Isso, evidentemente, tem que mudar. Portanto, é bom que todo mundo entenda que mais cedo ou mais tarde, eu espero que mais cedo, nós vamos ter uma refinaria premium, que, de novo, é a chamada indústria de base. É uma indústria, maternidade de 1 milhão de outras indústrias, porque o que sai da refinaria não é só gasolina e óleo diesel e gás. O que sai da refinaria também são polímeros, novos materiais para uma indústria 4.0 baseado na petroquímica. Essa cadeira que vocês estão sentados, tudo isso aí é petróleo. Tem as fibras que a gente usa nas roupas que não amassa, tudo é petróleo. Todos os plásticos são petróleo, o PET da garrafa de refrigerante é petróleo. Tudo isso, e tem aí uma indústria 4.0, nanotecnológica, uma série de potencialidades absolutamente extraordinárias e enriquecedoras, que o Brasil, como raros países do mundo, por isso que as oportunidades também estão aqui no meio dessa crise, tem para evidenciar. Isso vai cair do céu? Não, não vai cair do céu. Isso exige lideranças de Caucaia, prefeito, né, lideranças empresariais. Isso exige todo um esforço de coordenação, não é, de planejamento, de mapeamento de riscos e oportunidades, e uma equação que venha diretamente responder às grandes e macro questões do ato de empreender. Por exemplo, financiamento. Então, de novo, oportunidade no meio da crise. O FNE, nosso aqui do Banco do Nordeste, é o dinheiro mais competitivo do Brasil. E ele está saindo na ponta a uns 3 a 4% real, mais ou menos. Não é? 3 a 4% real. Isto dá para remunerar. Mas se deixar, o BNB só vai emprestar para grande. Só vai emprestar para quem já está posicionado com êxito. Portanto, é preciso que o poder político reforce a ideia de organizar o que eles chamam em inglês de um cluster. A gente pode traduzir para um arranjo produtivo local, que, compreendendo as ameaças e as oportunidades, evolua para um planejamento disso. E aqui o planejamento é, por causa da variação importante das condições do ecossistema micro que vocês têm aqui. Dentro da ZPE ou fora, no retroporto ou fora. Então são 3 ecossistemas. Dentro da ZPE, que tem a característica de ser um empreendimento para exportação, e ao contrário do mito, exportação não necessita necessariamente de escala. Mas se houver escala, você pode alcançá-la por concorrência cooperativa. Muitas pequenas empresas, com estandartização, com padronização e com, vamos dizer, referida ao benchmark, ao melhor do mundo, não é? Arbitra a competição, porque sai daqui sem nenhum tributo e pode internar 20% dessa produção no mercado doméstico. É mais sofisticado. No retroporto, quais são os setores que são mais imediatamente sensíveis à logística? Isso tem que ser respondido com planejamento. Coordenação do Estado, aí tem o IPLANCE, tem a Secretaria de Planejamento, aí tem o BNB, aí tem a SUDENE, tem a Prefeitura, tem uma série que o SEBRAE sabe fazer, é a ideia de mapear, não é, as condições potenciais. E são coisas triviais. Por exemplo, quando eu comecei o projeto de transposição de São Francisco, eu botei o Exército, que tinha muita contestação, muita tentativa de sabotagem. Eu botei o Exército, a engenharia do Exército, para começar a tomada d'água. E o Exército começou, botou ali talvez uns 800 homens.
para começar a tomada d'água do projeto de transposição de São Francisco. Com mais ou menos 2 meses da obra, eu fui visitar. Quando eu cheguei lá, tinha uma senhora que veio e quis beijar minha mão. Eu fiquei muito sem jeito e com os olhos cheios de lágrimas. Depois essa senhora até pediu para a televisão filmar, ela acabou falando na televisão. Qual era a razão daquele carinho, daquele amor, daquela afeição? É que ao chegar ao Exército, ela teve uma ideia, um belo dia, de comprar um Guaraná, uma garrafa de Guaraná, 2 litros, e meia dúzia de pão. Meia dúzia de pão que passou uma natazinha, uma manteiga, e foi na porta do rancho do Exército, e rapidamente ela vendeu os 2 litros, e ficou muita gente sem ir lá. No dia seguinte, com esse dinheiro que ela ganhou, ela comprou 3 garrafas de 2 litros, para não encupridar a conversa, ela disse: agora eu sou uma mulher rica. Ela disse para mim: eu agora sou uma mulher rica, com os olhos cheios de lágrimas, porque tinha montado uma pequena lanchonete, estava vendendo 30 garrafas de 2 litros por dia, mais, sei lá, 50 pães, 60 pães com manteiga, e já tinha diversificado com um pastel, já tinha, e se considerava àquela altura. Por quê? Porque ali houve um arranjo espontâneo, em que uma demanda que surgiu localmente, imediatamente foi identificada por espontaneísmo por aquela senhora pobre, paupérrima, que não exigia nem financiamento. Ela começou a financiar com o próprio capital de giro, compra uma, vende 2, compra 2, vende 4, compra 3 e vende 6 e tal, e sem ninguém ajudá-la gerencialmente nem nada. Evidentemente que eu só estou dando um exemplo pragmático do que é que pode ser organizado e planejado aqui. Vamos mapear todos os insumos que as empresas já instaladas estão germinando. A tendência natural é que elas comprem por global source, que eles chamam fonte global. Ou seja, não existe nenhuma fábrica de, vamos lá, fechadura em Caucaia. Não tem nenhuma fábrica de fechadura. Mas o setor imobiliário aqui vai estourar. Vai estourar. Dá para mapear quantas fechaduras vai acontecer. Então, ao invés do cara comprar na Piguana, lá em Fortaleza, ainda existe, enfim, comprar lá em Fortaleza, o rudimento tecnológico para fazer uma pequena fábrica, né, na Cal, pronto, a Cal, que é a nossa patrocinadora hoje aqui, compre na Cal, essa que é a boa, né? É a patrocinadora do evento. Enfim, eu não quero ser chato, mas você pode mapear quais são as garrafas de Guaraná que estão já saindo dessa demanda e começar a adaptar empreendedores que já existem, que com um pequeno ajuste gerencial, um pequeno ajuste tecnológico, um pequeno ajuste de posicionamento no mercado, podem incorporar essa coisa. Se o problema de escala for grave, experimentar a concorrência cooperativa, que funciona assim: junta todos os pequenos do mesmo padrão, e eles passam a competir do balcão para fora entre si, mas do balcão para trás eles cooperam, compram os insumos juntos, alugam um galpão junto, se for o caso, não é? Estabelecem uma contratação unificada para ter um advogado só. Tudo isso são conceitos modernos que você tem disponíveis para você adulterar essa condição hostil do mercado concorrencial solto que eu descrevi aqui no começo, e desse ambiente hostil do Brasil. Para além de uma palestra, eu gostaria de me oferecer para ajudar vocês a montar esse projeto. Montar esse projeto que você traz prefeitura, traz SEBRAE, traz governo do estado, traz Banco do Nordeste, traz CARF, que são agências internacionais interessadíssimas em financiar isso. Aí as entidades empresariais começamos a fazer, o SEBRAE sabe fazer, você contrata especialistas e ele vai mapear, com a ZPE nos ajudando, com o Porto nos ajudando, vai mapear o que é que os caras compram, não é? O que é que compra, tal. Cachorro, tá faltando cachorro para fazer os pratos exóticos que uma certa etnia gosta e tal. Vamos produzir cachorro, né? Isso é uma brincadeira cruel, né, que a turma está fazendo aqui. Diz que os cachorros da região sumiram. Foi tu que me contou essa, Biratã. Não percebe? Não, hein? Ah, sim, pois é. Enfim, compreendo o que eu estou querendo dizer. O que é mais relevante aqui é que você tem a capacidade de resolver 3 grandes assimetrias, e com isso eu concluo e me ofereço para responder perguntas. Primeiro, o que distingue uma empresa que tem sucesso potencial de uma empresa que está condenada à mortalidade infantil são pelo menos 3 elementos. O primeiro elemento é a qualidade do financiamento. Nós não estamos falando aqui só de taxa de juros.
É absolutamente improvável que uma empresa descapitalizada, como é a nossa média, tenha êxito se financiando a 1%, 1,5% ao mês. Isso é quase impossível, para não dizer impossível. Portanto, é preciso ter um arranjo de financiamento capaz, e a partir do FNE nós podemos ter outras ferramentas, né, BNDES, CARF, uma série de outras ferramentas de financiamento, mas esse projeto tem que imaginar essa ferramenta e torná-la disponível para que esse arranjo produtivo desse pulo de industrialização que nós esperamos desenvolver a partir de Caucaia também no Ceará, não é porque a indústria de base tinha essa finalidade quando foi imaginada. Segundo, tecnologia. E tecnologia aqui é lato sensu, desde capacitação gerencial. E aí você trabalha com incubadora de empresas, se for um empreendedor mais jovem, para que ele compreenda o ambiente. Então você tem que ter a tecnologia da gestão, a tecnologia da capacitação dos recursos humanos, a tecnologia do treinamento, tem que ter a lógica do benchmark, ou seja, a melhor marca do concorrente. Você tem que aprender qual é o custo dele e tentar trabalhar para sair melhor do que ele, por algumas externalidades e por algumas internalidades. E isso, por regra, acontece no Ceará, porque quando a gente gera um emprego de qualidade aqui, o nosso povo se agarra a ele com tanto entusiasmo. Isso eu vi lá em Sobral, com a Grendene. Então, quando a Grendene foi para Sobral, ela trouxe 276 gaúchos para ocupar todos os cargos de gestão. A partir de chefe de turma, todos eram gaúchos, todos. Lá atrás, quando eu fui governador. E eu disse para o Alexandre, isso aí não está certo. Ele disse, não, mas para mim é muito mais caro trazer do Rio Grande do Sul. Qual é o problema? Capacitação. E aí eu assumi a questão da capacitação. Nós chegamos no limite em que uma máquina nova que veio do Japão, o operador tinha que ser treinado no Japão. Não tem conversa, faça a seleção e eu mando. Mandei cearense treinar no Japão. E hoje o Ceará tem um desperdício de talento. Esse último vestibular do ITA agora, 41% das vagas foram ganhas por cearense. Quase nenhum desses sofisticados cearenses, do ponto de vista de estratégia, de qualificação mental, tem a oportunidade de voltar. Todos extraordinariamente interessados em voltar. Portanto, aí está uma pista de por onde a gente pode qualificar o capital humano, né, por um rush dessa natureza, por um projeto dessa natureza. Depois você tem, na questão tecnológica, o produto em si, ou o serviço em si, tem que também abrir e entender a mais sofisticada plataforma tecnológica daquele setor. E não adianta nascer defasado. É bobagem nascer defasado, porque não dura. Vai ter que imitar, ou copiar, ou inovar, mas tem que sair na ponta do processo tecnológico. E tecnologia lato sensu, né? Depois você tem a questão da escala, que eu já comentei, que se o pequeno não tem, ele pode se associar com muitos outros pequenos e ganhar escala por um conceito de concorrência cooperativa. Isto feito, eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui será um dos mais impressionantes episódios de crescimento industrial acelerado do Brasil nessa época. Muito obrigado por sua atenção. Bom, Ciro, aproveitando a ocasião, em nome de muitos empresários que trabalham em diversos segmentos, ramos do mercado, que eu estava querendo saber o seguinte: hoje eu tenho uma empresa de distribuição de cimento, com cimento de fábrica, distribuo. Esse mesmo produto ele é tarifado 4 vezes até chegar na ponta, até chegar no consumidor final, certo? As indústrias cimenteiras estão passando por uma série de problemas, também financeiros, como todas as indústrias do Brasil. E a pergunta é: o cimento, o produto cimento tem uma substituição tributária de ICMS, que são os impostos estaduais, certo? E a sonegação de impostos, que a União deixa de arrecadar milhões por dia com a venda de cimento, e dentre o cimento tem o aço também, que está incluso nisso aí, certo? Porque não existe uma substituição tributária para a federal, né? PIS, COFINS. Então, com a criação do Simples Nacional na década de 90, se não me engano, né, é possível, numa reforma tributária, incluir o tributo ser uma substituição tributária para os impostos.
Nós precisamos dar muita agilidade ao sistema tributário, muita simplificação, deslocamento da carga tributária de faturamento para resultado, para retenção especulativa de capital e propriedade, mas algumas simplificações serão instantâneas, não é, para qualquer um que queira modernizar. Uma delas é o que nós já fizemos no Ceará desde o meu governo, que é a prática da substituição, não é, do contribuinte substituto, da retenção, porque você tem uma fábrica só. Se você mata na porta, eles é que vão cobrar deles próprios na linha de frente, de maneira que você não pune o formal, o decente, privilegiando o informal, o que não cumpre as regras e as leis. Mas o ideal mesmo, no limite, quando a gente conseguir capital político para vencer a resistência de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que são os grandes estados industrializados, é você criar um IVA, um imposto só, substituindo todos os tributos sobre valor agregado. ICMS, ISS, CSL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS e COFINS. Juntar isso tudo, eu estou com o estudo pronto, não é? E quem resiste a isso são os estados industrializados, como São Paulo, porque eles hoje ficam com crédito retido na origem. Então, e o sistema do IVA é cobrado no destino. Portanto, eles vetam politicamente. Mas há uma ideia imaginosa aí de você fazer uma transição gradual para beneficiar pela simplificação radical, com inclusive tributação, contribuinte substituto, o sistema de tributação sobre faturamento do Brasil. E com o aumento, a diminuição da sonegação, aumento da arrecadação, consequentemente diminuição das tarifas dos impostos também, né? Teoricamente, se metade da economia brasileira está na informalidade, teoricamente, se eu botar toda ela para dentro, isso é só teoricamente, porque a parte que está na formalidade é um pouco mais rica, digamos assim, porque tem multinacionais que têm compliance, que não pode sonegar, etc, etc. Então, mas se você, teoricamente, botar metade da economia que está fora da formalidade para dentro, a carga tributária poderia descer para metade, teoricamente. Mas se a gente não conseguir essa proeza de botar tudo, gradualmente você pode perfeitamente, como também fizemos no Ceará. Muitos acordos tributários começaram no meu governo, a gente experimentava por 120 dias. Então a gente reduzia aves e ovos. Me lembro muito bem desse acordo, porque foi um conflito grande, brigamos demais. Depois eu percebi que eles tinham razão, ou seja, todo mundo tinha razão, o Estado precisando pagar os funcionários, precisando de um Estado muito pobre, e o empresário morrendo porque Piauí abriu mão, porque o Rio Grande do Norte abriu mão, Paraíba abriu mão, e nós estávamos, só nós cobrando cheio, 18%. Então, resultado, eu fiz um acordo, que foi o primeiro, e nós reduzimos a tributação de 18 para 2, mediante um acordo em que a arrecadação teria que ficar igual ou maior. Todos os meses a arrecadação subiu. Todos os meses. Porque nós diminuímos radicalmente a informalidade, a evasão ficou arriscado e sem justificativa sonegar. Então formalizamos o setor todo com a alíquota de 2, contra 18 e arrecadamos mais. Isso é perfeitamente praticável no Brasil. Muitas dúvidas que muitos empresários, principalmente micro e pequenos empreendedores, são do Simples Nacional. As alíquotas do Simples começa com a primeira alíquota, se eu não estou me engano, 4%, para quem fatura até R$180 mil ano. É justo um cara que vai faturando, teoricamente era para reduzir a porcentagem, porque ele está pagando cada vez mais tributos, né? E ao contrário, a alíquota do Simples ela é crescente de acordo com o faturamento. Não era para ser o oposto disso? É possível? Põe-se na outra cadeira. Eu acabei de dizer que nós estamos com um déficit primário na conta federal. Esse ano passado, 130, esse ano com essa brincadeira do subsídio no diesel, que não vai resolver nada, 160 bilhões de reais é o déficit primário. Então, se você tem um déficit dessa natureza, você não tem investimento, você não tem a dinâmica econômica. No fim, você vai pagar muito caro, porque você vai perder o freguês, porque ele não tem mais emprego, porque ele não tem mais salário. Então, é todo um círculo vicioso que começa com o desequilíbrio na conta pública. Agora, o valor que você está colocando é de ser perseguido. O problema é que nós, ao invés de resolvermos o problema do sistema tributário errado, nós criamos o puxadinho do Simples. Então, o que é o Simples hoje? O Simples é uma tentativa bem intencionada de simplificar a relação do fisco federal, não é, com os empresários, mas ele está representando uma renúncia fiscal de 80 bilhões de reais para os grandes.
não para os pequenos. Porque os grandes estão fazendo o quê? Estão picando empresa de faturamento, fazendo várias coisas, então é uma forma de evasão. É evidente que nós temos que consertar isso com o trem andando, mas o grande caminho aqui é um IVA, que terá o mesmo efeito do Simples, ou seja, na simplificação grosseira, e você destaca na nota, é um tributo cobrado no destino sobre o consumo e tira todas as incidências sobre o faturamento, de maneira que, se a empresa vai mal, o governo não atrapalha, como faz hoje. Se a empresa vai mal, eu cobro. Se a empresa vai bem, eu cobro igual. Isso não faz sentido nenhum. O IVA permite você fazer isso, porque você vai cobrar no resultado, e não mais no faturamento. Entendo. Para finalizar as minhas perguntas, já vamos abrir para a plateia, sejamos bem breves, né, porque o Ciro Gomes está quase de saída. Tem um amigo meu, que é empresário também aqui de Caucaia, gaúcho, inclusive o pai dele fez parte do grupo dos 11 com o Leonel Brizola. Interessante. Ele está comentando aqui sobre a dificuldade que todos os empresários hoje vivem, aqui, principalmente no município de Caucaia, na questão do liberação de crédito, principalmente FNE, por parte do Banco do Nordeste. É possível o FNE entrar em outras instituições financeiras, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica? Isso é uma guerra. A burocracia também muito grande também para conseguir essa linha de crédito. Eu, como ministro da Integração Nacional, ressuscitei o FNE, que estava todo contingenciado, e na época nós fizemos um acerto com o BNB para ele mudar certas práticas, né, especialmente aquelas que financiavam grandes empresários, porque não é a lógica, embora a gente tenha que ter flexibilidade, se for um determinado empreendimento, que seja potencializador de outros médios e pequenos, devemos ter flexibilidade para isso. E em troca nós demos ao Banco do Nordeste, isso não é por lei, não é lei, é uma decisão gerencial, nós demos ao Banco do Nordeste o monopólio de operar o FNE aqui. Só para você ter uma ideia, quem opera o FCO, ou seja, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, é o Banco do Brasil, que sabe fazer. Mas lá a queixa do Centro-Oeste é que o Banco do Brasil opera o Fundo Constitucional com os mesmos regramentos de garantia, enfim, os padrões do Banco do Brasil, de contrapartidas, etc., que também não é natureza. Então é preciso a gente estar o olho em cima, né? E assim, o meu compromisso, evidentemente, em toda a oportunidade que eu tiver, para não misturar alho com bugalho aqui, é fazer que o FNE exista da forma para a qual ele foi criado. E, infelizmente, hoje, o Banco do Nordeste brasileiro está extraordinariamente... Hoje não. De um tempo para cá, o Banco do Nordeste tem sido aparelhado de uma forma quase corrupta. Quase corrupta. Primeiro foi o PT, agora é o PMDB, tomando conta do Fundo Constitucional e fazendo 1000 estripulias. E essa gente vai ser punida se algum dia eu chegar lá. Vamos abrir aí para as perguntas. Para alguém aqui. 5 perguntas que os senhores e as senhoras... em número de 5 pessoas, as manifestações ao ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. Bom dia. Bom dia, jovem. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta, meu nome é Sebastião Júnior, eu gosto de fazer uma pergunta ao Ciro a respeito de qual seria a sua relação do Brasil com o BRICS, porque a gente percebeu que nos últimos anos o governo Dilma e o governo Lula batalharam para a criação do banco e vai ter até a construção do banco na Índia, se eu não me engano, na sede, mas a gente tem notado que a esperança que a gente tinha de uma criação de um possível bloco, ela foi retardada. Qual é a sua relação que o senhor terá com o BRICS? Eu considero que o BRICS é uma iniciativa muito importante. Eu ajudei, inclusive, a pensá-lo lá atrás. E a sede do banco não é na Índia. A sede do banco é em Xangai. Eu já fui lá visitar, na China. E eles hoje estão paralisados, na prática. Nem completaram a capitalização e nem sabem muito o que fazer. Se vão financiar setor público, se vão financiar setor privado. Tem uma estrutura funcional muito pequena, que não dá ainda para ajuizar. Eles estão pensando se vão funcionar terceirizados, enfim. E as pressões norte-americanas e europeias acabaram dissolvendo a importância do BRICS, de maneira que resta quase nada da boa intenção lá atrás. E o Brasil precisa lutar por uma ordem multilateral rebelde, né, a esse mundo unipolar, porque nós precisamos
acelerar algumas questões. Primeiro, um regime de preferências comerciais industriais, porque senão vão deixar, o Brasil vai se transformar numa fazenda de produtos primários e no fornecedor de produtos de baixo valor agregado, que não fecha a nossa conta. Então, é preciso lutar por um regime de preferências comerciais industriais. Segundo, lutar no ambiente de um mundo multipolar por transferências tecnológicas sensíveis. Por exemplo, agora nós fizemos um gol de placa e nós estamos ameaçados de perder isso porque o governo brasileiro, lá atrás, antes do golpe, fez um acordo com a Suécia para nós importarmos o avião de caça da Força Aérea, o Gripen, e fazer isso com o pacote tecnológico junto, para a gente produzir o Gripen aqui no Brasil, com engenharia brasileira, na Embraer. Conseguimos isso, os engenheiros já estão treinados, o primeiro Gripen eu fui visitar lá também em Estocolmo, já está sendo montado, e os outros 35 vão ser produzidos aqui no Brasil. O que acontece? A Boeing americana, que vive a serviço do Exército americano, da Força Aérea Americana, botou para comprar a Embraer. Se comprar a Embraer, o Gripen está fora. Só para vocês verem como o jogo está sendo jogado hoje. Então, um regime de transferências tecnológicas sensíveis é outro objetivo estratégico do Brasil que o BRICS ajudaria. E terceiro, que é o primeiro que você mencionou, um regime de financiamento rebelde às interdições do Fundo Monetário Internacional, que é controlado pelos americanos. E aí é o papel do banco. Pronto, temos mais 4 perguntas. Por favor, quando for realizar a pergunta, se identifique com nome, sobrenome e a entidade ou empresa o qual representa. Bom dia. Aumente o volume do microfone sem fio, por favor. Bom dia. Presidente, eu Nome, queria saber se o senhor... Você me dá só um minutinho, o prefeito Roberto Cláudio tem um compromisso em Fortaleza, por favor, retire-se. Coitado, tá ali. Obrigado pela presença, prefeito. Depois você me paga essa, Roberto. Vamos descer para tirar uma foto com o prefeito também. Eu descer aí para fazer a pergunta aí. Okay. Vai lá, pode fazer a pergunta aí. Presidente, eu queria saber do senhor qual é o relacionamento que o senhor vai entabular junto ao BRICS, entre os componentes dos países que fazem o BRICS e com os demais países do mundo. Veja, o Brasil tem características tão peculiares que nós precisamos ter uma política externa muito diversificada. E aí, às vezes, alguém de esquerda fica assustado comigo, alguém de direita também. Mas é porque o meu interesse é defender o Brasil. Então, o meu primeiro passo é restaurar a confiança dos vizinhos. Então, a partir das grandes bobagens que a diplomacia brasileira passou a fazer com a Venezuela, por exemplo, e eu não estou alisando o regime da Venezuela, apenas vamos raciocinar de novo com a nossa cabeça. O Brasil, quando a Venezuela estava bem, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós tiramos 5 bilhões de dólares de superávit de balança comercial em nosso favor. O nosso Vilmar estava fazendo o cálculo, isso representa que a Venezuela financiava no Brasil 100 mil empregos, quase todos industriais. Nós vamos tratar um país desse como inimigo, por causa das confusões internas dele? Claro que nós não devemos alisar ninguém, mas o nosso papel lá é mediar esse conflito. Na medida em que nós saímos dessa mediação, nós geramos uma desconfiança monstruosa. Aí sabe o que está acontecendo hoje na Venezuela? Só para dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Os chineses entraram lá pesadamente, os russos entraram lá pesadamente, aí os americanos, que veem nosso território como um protetorado deles, se assustaram e convidaram a Colômbia para entrar na OTAN, que é a organização militar do Tratado do Atlântico Norte. Como todo mundo sabe, a Colômbia nem está no Atlântico e nem Norte. A Colômbia está no Pacífico, do outro lado. E veja o que é que o Brasil está aceitando. Isto viola uma tradição mais do que centenária, bicentenária. E nós estamos fazendo essa besteira e trazendo esses conflitos por absoluta omissão. Porque se o Brasil entra com o peso natural de ser líder da região para mediar esse conflito, desarmar essa bomba que vai derivar numa guerra civil, não há razão nenhuma para a Colômbia entrar nessa. Mas a Colômbia escora nos Estados Unidos com medo da China e da Rússia junto com a Venezuela. Tudo culpa do Brasil, do governo brasileiro. Estive agora na Argentina.
Os argentinos tiveram um mandato no G20 por 2 anos. O Brasil não deu a menor bola. Não é a menor bola. Quando a Argentina olha para o Brasil como aquele irmão mais novo, ameaçado de bullying, aquele negado chama de bullying, que é vou te pegar lá fora e tal, e a Argentina olha para o Brasil com o maior amor, com o maior carinho, tirando a inveja do futebol, né? Hein? Los Hermanos, o resto eles olham para e nós não damos a menor bola, nós não respeitamos. Eu disse para eles lá, chega a brilhava o olho, que nós devíamos nos coordenar para criar o PEP do alimento. Então, restaurar a confiança na região e reintegrar a América Latina para a gente encorpar. Depois você tem a Europa, que é uma questão importante, mas vai ter grandes dificuldades, porque a França restringe as importações brasileiras de agronegócio, porque eles têm um agronegócio pouco competitivo, eles não aguentam um comércio aberto conosco, e eles não vão abrir mão disso tão cedo. Mas a Inglaterra, o Reino Unido, está saindo da Europa. Estão alucinados de necessidade de restabelecer uma relação diferente com o Brasil. Veja o que a Suécia já fez. Passou o pacote tecnológico todo, sem restrição nenhuma. A partir dessa diversificação, o BRICS eu já comentei, para não ser repetitivo, o Brasil pode e deve celebrar uma nova relação com os americanos. Porque a nossa amizade também não está em discussão. Nós estamos aqui no mundo judaico-cristão, ocidental. É o país mais parecido com a América do Norte que existe no mundo, é o Brasil. Agora, eles não nos respeitam. Por quê? Porque eles não respeitam o vassalo. Eles só respeitam quem anda de nariz erguido, quem se impõe, quem tem projeto. E isso é o que o Brasil faz tempo está sem. Então, temos mais 3 perguntas. Eu queria que alguma mulher se pronunciasse também. Alguma pergunta aqui. Pode ser? Próximo, pronto. Bom dia, presidente. Meu nome é Nabu, sou aqui de Calcaia. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: ficou comprovado que o Brasil hoje é refém de caminhoneiro, certo? Então eu gostaria de saber do senhor o seguinte: por que não tem investimento em ferrovia e em navegação de cabotagem? Porque a última grande empresa de cabotagem que nós tivemos foi o Lloyd brasileiro, que já faliu há uns 20, 30 anos. Obrigado. Mas como toda pergunta brilhante, ela já traz a semente da resposta. Veja, antes eu tinha largado a política, estava muito feliz aqui com a nova geração que eu ajudei a treinar, o Cid, o Roberto Cláudio, o Camilo, o Salmito, enfim, era uma turma muito boa, e eu resolvi ali parar. E aí aceitei pela primeira vez na vida trabalhar na iniciativa privada. Fui para a CSN e lá eu fui encarregado de presidir a Transnordestina para implantar, e a FTL, que é a ferrovia antiga que ainda existe, para recuperar e devolver os padrões. Super salário, enfim, resolvi ter um filho, estava com a vida que pedi a Deus, veio o golpe e lá se vai, né? Cai na luta de novo, cai na vida de novo. Não estou arrependido, a minha vocação é essa, e acho que servir ao Brasil é o meu destino. Mas o amigo já traz a informação correta. A pergunta é por quê? Eu vou lhe explicar. Influência da indústria automobilística nos anos 50 e depois nos anos 60, com a ditadura especialmente, a influência da indústria automobilística germina um modelo rodoviário, violentando uma lógica óbvia de um país que tem crescentes reservas econômicas de grande volume. Agronegócio e mineração são grandes volumes, longe no interior, e 80% da população lindeira ao litoral. Então, evidentemente, a lógica, a matriz de logística mais óbvia do Brasil é ferroviário e cabotagem. Portanto, nós precisamos cair nessa real aí. Quais são as dificuldades? O custo imobilizado de uma ferrovia é muito mais caro, 7 vezes mais caro do que o custo imobilizado de 1 quilômetro de rodovia. A gente estava fazendo 1 quilômetro de rodovia por $1.200.000, e um custo de uma estrada boa, não de 4 pistas, mas de 2 pistas normal, né, seria algo ao redor de $200.000. Então, a razão alegada é que o imobilizado da ferrovia é muito mais caro. Só que a manutenção de 1 quilômetro de estrada de asfalto custa $5 a $7.000 por ano. E nós não estamos fazendo, então temos que ciclicamente restaurá-la, etc, etc, etc. Esse balão aqui da BR-222 aqui em Calcaia é o exemplo que eu falo. Todo ano ele se destrói por causa da carga muito pesada, etc. Pois bem, nós precisamos então resolver essa equação. E aí, veja bem,
Os projetos, mais ou menos, estão dados. A Transnordestina está parada, eu estava com 5 mil operários avançando a 1 quilômetro por dia, está parada. E a Transnordestina explode as potencialidades do Ceará, de Pernambuco, do Piauí, e logo mais ramais naturalmente vão se conectar com o Maranhão via Norte-Sul, Porto da Aldeia, Porto no Pará, e os ramais de Rio Grande do Norte, da Paraíba, que seriam naturalmente resgatados para fazer conexão com isso. A leste-oeste, na Bahia, eu tentei muito interessar o Ivens Dias Branco, que fez um porto, e hoje a grande produção está Luiz Eduardo Magalhães Barreira, saindo por estrada, às vezes, vicinal, como tem a soja no Matopiba todo, saindo por estrada vicinal. Portanto, recuperar essa visão estratégica na ambiência de um projeto nacional é uma coisa que não dá mais para adiar. Ok que o custo imobilizado seja mais caro, mas não faz nenhum sentido você pagar 8, 10 vezes no frete do que você poderia pagar inviabilizando cargas, por exemplo. Pronto. Agora uma mulher, né? Tá ali, tá ali. Aproveitar e saudar aqui meu velho amigo Paulo Guerra, que está ali, e a minha irmã Lia Ferreira Gomes, que adora essa calcaia. De preferência, se estiver metido numa confusão. Bom dia, eu sou Rosana Bandeira Gomes, sou repórter, jornalista da TV Metrópole, como jovem brasileira e começando a estudar inglês, por que eu devo continuar no Brasil? Chegando o período eleitoral, por que eu devo ter esperança no Brasil? Essa talvez seja a pergunta mais comovente que eu ouvi já no último ano de luta, em que eu estou indo todos os dias a debates, 3, 4, 5, 6, 7 horas. E assim, uma resposta subjetiva, não me agrada lhe dizer. Patriotismo, amor, não é razoável pedir patriotismo, amor a um país que está assassinando 62.500 pessoas por ano e que só consegue investigar 8%. Não é razoável um país que está condenando os jovens a não ter oportunidades, com 13 milhões e 700 mil desempregados e 32 milhões e 200 mil pessoas na informalidade. Mas eu diria a você que agora, pelo menos agora, deveria ficar para ajudar o Brasil a mudar esse rumo. Então não tem nada bom acontecendo no país, a não ser o fato de que nós somos brasileiros e que agora temos uma oportunidade, são 4 meses, trincar os dentes, botar todas as fichas nesse jogo e tentar radicalizar uma mudança. Depois a gente volta a conversar, né? Se não der certo. Temos a última pergunta. Se quiser, eu posso ficar mais tempo um pouquinho. Coisa boa. Sou Naldo Mendes, aqui da Cauípe FM 104.9. Também Cadê tu, Tatu? Tá aqui. tudo bem? Bem, irmão. Também faço parte do programa Notícia do Ceará. Minha pergunta vai para aquela configuração que você apresentou, minha especialidade na área de contas públicas, então eu fiz um levantamento da esfera federal, dos estados e municípios, e a gente percebeu que o mesmo formato que está acontecendo com a indústria, aconteceu com o investimento voltado para olhar o turismo a partir da visão indústria do turismo. E aí a gente detecta, tanto no orçamento federal, 3,5 trilhões para 2018, como agora dos estados e dos municípios, que o investimento com olhar alinhado para o turismo, a partir de um olhar o turismo como indústria, não tem sido fomentado. Qual seria a sua visão e as suas ações voltadas para esse cenário, começar a fomentar para o nosso país, para o chefe do Poder Executivo, para os estados e municípios e federal, olhar o nosso turismo como uma indústria que está aí como um diamante bruto, mas os investimentos, a cada momento, ele vai quase zerando. O investimento, por exemplo, do estado do Ceará, nesse ano 2017, 24,3 foi executado no ano passado, de bilhões, com orçamento completo, mas quando você vai olhar investimento para do turismo é abaixo de 1% do investimento. Como seria o novo alinhamento proposto por Vossa Excelência? Como seria o quê? Um novo alinhamento voltado para a área de turismo. Eu reclamo para mim o pioneirismo na percepção do potencial do turismo industrial, industrialmente pensando, profissionalmente pensando, no Ceará. Eu reclamo para mim o pioneirismo disso como prefeito, como governador,
E começamos a fazer, eu financiei, coproduzi, por exemplo, na época a novela Tropicaliente, que explodiu, será o principal destino turístico do Brasil. Nós, enfim, criamos o Seguro Sol, uma série de coisas, fiz o saneamento básico dessa orla, quantos eu pude, etc, etc, como pensando nisso, a APA de Jericoacoara, eu que fiz, ainda estadual, depois conseguimos federalizá-la. E eu iria para o governo federal com essa mesma percepção. Por quê? Porque o grande drama brasileiro hoje é emprego. E o emprego na indústria custa ao redor de $30 mil, a geração de um emprego na indústria convencional. O emprego na agricultura irrigada, de alta linhagem, custa $20 mil alinhado. O emprego na construção civil custa $6, $7 mil. E o emprego no turismo custa $2 mil. Portanto, pela lei do menor esforço, a urgência aqui é ir pela construção civil e pelo turismo, enquanto a gente conserta as grandes contas do país. E aí, turismo, o amigo sabe, turismo é um conjunto muito sofisticado de questões, porque você tem a natureza, mas a natureza, em tempos de globalização, nós estamos rivalizando com a natureza do planeta todo. Certo? Você sai dos Estados Unidos para a Tailândia, mais barato do que vir para Fortaleza, que é mais do que o triplo da distância, ou quase mais do que o dobro da distância, ou quase o triplo da distância, porque há outros fatores, e eu fico muito aborrecido quando eu vejo uma certa mediocridade não entender isso. Naomi estava me dizendo que vai fazer um centro de eventos aqui, parabéns, porque você só vai fazer turismo profissional se você rivalizar em infraestrutura, em capacitação de mão de obra, em qualidade dos equipamentos, em uma população com todos os elementos clave para ela própria. Portanto, tem que ter saneamento, tem que ter segurança, tem que ter educação. Por quê? Porque você vai rivalizar a decisão de turismo. Hoje você toma dentro de uma agência de viagens na Flórida, você senta na agência de viagens e ele te oferece os pacotes. E preço agora já não é mais um problema pelo extraordinário ganho de escala. Você vai para qualquer lugar em 10 vezes sem juro, em 12 vezes sem juro, etc, etc, etc. E aí, por exemplo, o Ceará tem um projeto, mas cada coisa que você quer fazer aqui tem uma turma do atraso que não quer. Por exemplo, se você tem um aquário aqui, você retém, você muda o perfil do turista, vem um turista familiar, em vez de vir só o alemão atrás de pegar uma menininha, né, que a gente não quer esse turista, vem o pai, a mãe e 2 filhos. Ao invés de ficar 2 dias, fica 3 dias. Ao invés de gastar $100, gasta $300, porque você vai diversificando a oferta de retenção, que sai da culinária, que é muito maravilhosa, do artesanato, que é maravilhoso, da hospitalidade do nosso povo, da identidade cultural do nosso povo, para coisas outras que vão rivalizar com essa oferta no mundo inteiro. Então tem que ter museu, tem que ter cinema, tem que ter shopping center, tem que ter centro de evento. Por que o centro de evento? Porque o turismo de férias não permite profissionalizar. O turismo de férias é assim, chega dezembro, janeiro, fevereiro, entope os hotéis de Calcaia, fica tudo cheio e tal, não sei o que, a turma vai ali na rua, contrata a turma, bota para trabalhar e tal. Quando chega março, baixa estação, o hotel desce para 10%, aí resultado, demite a turma toda, fica funcionando meia bomba, não vai à manutenção correta, e não sei o que, papapá, tal, chega julho, estoura de novo, chama ali, pega pela unha do gato. Isso não funciona. Então o turismo de evento é o quê? Você quebra essa sazonalidade. De repente eu decido que vou fazer o Congresso Brasileiro dos Revendedores de Pneu, eu vi aqui um dos patrocinadores, um revendedor de pneu, num mega hotel, num mega resort de Calcaia. Porra, isto resolve em agosto. Em setembro, na baixa estação, vem todo mundo. E aí você tem 80% de lotação média, e aí você consegue profissionalizar o turismo. Isso tudo tem que ser feito dentro de planejamento e divulgação, propaganda, né? O Ceará hoje faz mais do que a Embratur. E associativismo também, né? Necessariamente, o pequeno tem que se associar com o pequeno. Necessariamente, porque nenhum pequeno sozinho faz promoção de destino. Todos juntos fazem. Cada um dá um pouquinho, e aí você reparte as tarefas. Associativismo é a chave para o pequeno sobreviver. Aí, por falar nisso também, quando terminar o evento, logo abaixo temos 2 garotas lindas fazendo filiação de empresas que quiserem se associar também à CISC, tá ok? Vamos para outra pergunta.
Presidente, me sinto honrado de estar aqui na sua presença e tem um ponto que poucas pessoas têm coragem de falar tal qual o senhor fala, né? A carga que nós pagamos de juros aos bancos é uma coisa destruidora do nosso país e é um ponto sensível que às vezes eu fico até preocupado com como é que vai ser a sua vida com essa grandiosa máquina que tem contra a sua eleição. A minha pergunta é, nós temos reservas compatíveis a segurar esse primeiro momento na sua eleição, porque com certeza vão assim querer destruir a nossa economia para provar que eu sou totalmente errado e assim deixar o Brasil desse sistema de escravidão que hoje ele está. O amigo tem absoluta razão, eu vou tentar prevenir com muita clareza a sociedade brasileira, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: metade do orçamento executado, metade mesmo, eles ficam dizendo que é mentira, que não sei o que e tal, assim, mas é cravado e a fonte é Secretaria do Tesouro Nacional, .gov.br, stn.gov.br, quem quiser é só olhar lá. Metade do orçamento executado brasileiro é juro e rolagem de dívida. Metade de toda essa montanha de impostos e tudo do orçamento, metade juros e rolagem de dívida, despesa financeira apropriado por 10 mil famílias e intermediado por 3 bancos privados que querem ver a minha caveira, querem comer o meu fígado, mas eu vou comer o deles antes, né? Se houver democracia no Brasil. 29% do orçamento executado, ou seja, da banda que sobra, 29% é despesa previdenciária, em que 2% levam 1/4 de tudo, os poderosos do setor público especialmente. 11% apenas sobra para tudo mais: educação, saúde, segurança, porto, estrada, turismo, ciência, tecnologia, cultura, tudo mais. Tudo. Em cima disso, essa gente botou uma emenda à Constituição chamada Emenda 95, que congela o gasto com a saúde e educação por 20 anos. Só em cima de educação, saúde, etc. O Brasil nasce em 2.700.000 bebês por ano. Vocês conseguem imaginar o sistema de saúde e o sistema de educação sem ampliar 1 centavo por 20 anos num país que nasce 2.700.000 bebês por ano? Evidentemente que isso é uma aberração que tem que ser revogada. Agora, a fórmula de resolver, o amigo também já colocou. Você tem que consertar o fluxo, fazer uma reforma fiscal severa, protegendo quem produz, protegendo quem trabalha, classe média e povão, até diminuir impostos. Dá para diminuir impostos. Estou estudando forma de diminuir impostos sobre produção, diminuir impostos sobre consumo popular e agravar a tributação sobre o baronato. O imposto mais progressivo sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram, e um imposto sobre heranças grandes. Deixa a classe média e o povão de fora e pega só as grandes fortunas para tributar na hora da herança. Mais um pente fino nas renúncias fiscais. Hoje, grandes multinacionais levam ao redor hoje de 354 bilhões de reais por ano de renúncia fiscal. Você paga o seu cheio, você paga o seu cheio, os trabalhadores pagam o cheio, a classe média morre na fonte, né, no imposto de renda retido na fonte, cheio, e as multinacionais, alguns oligopólios, levam 354 bilhões de reais de renúncia fiscal. Se o déficit é 160, você imagina, tem aí metade dessa renúncia fiscal, resolve o déficit, sem você criar nenhum tributo. Evidentemente que é fácil falar, para fazer vai ser uma guerra política grande, mas eu só quero ser presidente se o povo brasileiro souber o que eu estou propondo. Então eu vou propor com muita clareza, eles vão dar pancada para valer. Se eu escapar, escapo eu e a ideia. E aí a gente muda o Brasil, né? Para finalizar, mais uma vez agradecendo a presença de todos, a presença das autoridades presentes aqui, muito feliz e satisfeito pelo sucesso do evento. Já que tocamos no assunto da administração, da possibilidade de você subir na presidência da República,
Em todos os seus debates eu tenho prestado atenção que você comenta que nos 6 primeiros meses de sua gestão, você vai chamar entidades, representantes, associações, sindicatos, centrais trabalhadores, essas coisas, para formar uma equipe e um projeto de ideologias para praticar essa forma de governo. Eu queria saber de antemão, em nome do município de Caucaia, em nome dos empresários do município de Caucaia, se porventura Ciro Gomes vir à presidência, se a CISC, se a Prefeitura de Caucaia, seremos o porta-voz desse município para chegarmos até o presidente da República. Veja, a dificuldade no Brasil de mudança deve-se ao fato de que nós copiamos o presidencialismo americano e nós não somos a América do Norte. Lá não existe uma Constituição escrita, né, com 350 artigos, 96 emendas. Lá são poucos artigos e só trata do fundamental. Aqui no Brasil, tudo precisa de maioria qualificada. Portanto, você tem uma lógica de impasse entre o que o país precisa fazer e uma natural resistência do Congresso, que 3 meses depois da eleição, o povo vai para casa, se esquece o nome do deputado em quem votou, e as corporações poderosas cercam os deputados. Então, você, para resolver isso, você tem que propor as ideias antes, é o que eu estou fazendo, levar a pancada e tal. Se escapar, escapa, como eu disse, você e a ideia. Depois você tem que imaginar o seguinte: todos os presidentes brasileiros, desde o general Dutra, em 45, até hoje, se elegeram com minoria no Congresso. Mas todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, quem quiser reformar o Brasil tem que propor nos 6 primeiros meses. Essa é a proposta que você ouviu eu falando. E isso não é para assustar ninguém, é para ter tempo em 6 meses de chamar todo o Brasil e botar as coisas em discussão sem medo. Até que a ideia mostre que é boa, você aguenta com ela. Se ela provar outra ideia que venha, que ela é ruim, você joga fora e aceita a ideia melhor. Isso é o papel de um chefe de Estado que queira resolver a equação do futuro do país. Terceiro, redesenhar o pacto federativo. E aí entra os prefeitos necessariamente. Eu agora me aborreci um pouco, que eu fui em um congresso de prefeito de Minas. Talvez seja o setor preservado da desmoralização da política brasileira, são os prefeitos. Por regra, os prefeitos e governadores estão preservados. Brasília está completamente podre. O povo brasileiro acha que todo político do Congresso é ladrão, tem um exagero aí, mas é o que o povo acha. O presidente está respondendo por ladruagem, o judiciário patrocinando uma certa anarquia, o Ministério Público invadindo a atribuição do poder eleito. É uma verdadeira baderna. Cá embaixo, o sistema democrático está se sustentando na confiança dos prefeitos, ainda estão, por toda a crise, são respeitados, e os governadores. Portanto, você tem que chamar esses dois eixos. Aí eu quero, eles me chamam, eu rodo 3 mil quilômetros, e era para falar 20 minutos, que já é pouco, porque não é que você queira falar muito. Caramba, todo problema brasileiro é grave. E os prefeitos precisam dominar, porque está na mão deles, por exemplo, chamar o deputado federal e dizer: meu irmão, você está aqui com o povo da Caucaia ou com a corporação? Você quer agradar o poderoso de Brasília ou quer agradar os seus eleitores aqui? É o prefeito que pode fazer isso. É só quem pode mudar. O governador também. Portanto, o pacto federativo tem que ser redesenhado no Brasil, e o pacto com a sociedade civil. Portanto, os 6 meses é o tempo para convocar as entidades empresariais, dos trabalhadores, da universidade, e o pacto federativo é a forma por onde você vai negociar no atacado, ao invés de ter ilusão que vai comprar voto para depois ir um para a cadeia, o outro para o ostracismo, como aconteceu com o Fernando Henrique e com o Lula. Esse negócio de você botar ladrão para roubar, porque você acredita que o cara vai dar o voto para você, e depois você é o corno, você é o testa de ferro da bandidagem do outro, já deu no que deu aí. E, por fim, se persistir o impasse, chamar o povo para votar diretamente através de plebiscito e referendo. Vou chamar as autoridades para tirar uma foto, por favor. Também conosco o secretário de Planejamento Urbano de Caucaia, Daniel Cavalcante. A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Caucaia reconhece a importância da palestra